No cenário do caldeirão de óleo fervente, uma cena memorável se desenrola. O apóstolo João é lançado, desafiando os limites da imaginação e enfrentando provações ardentes. Sua história inspiradora transcende as fronteiras do possível, uma narrativa onde a fé se ergue em meio aos desafios mais impensáveis. Imagine-se testemunhando milagres divinos, caminhando lado a lado com Cristo e enfrentando perigos mortais, protegido por uma força inexplicável que desafia a própria morte. Esta não é apenas uma história de fé antiga. É um convite para explorar as profundezas do poder inabalável da crença e da perseverança que definem o legado do apóstolo João. Desde os primeiros momentos deste relato, somos transportados para uma era onde verdade e fé são postas à prova a cada passo. Ao explorarmos juntos a vida extraordinária de João, descobrimos não apenas a essência de sua incrível sobrevivência, mas também a luz que ele emana até os dias de hoje, guiando-nos através das trevas da dúvida e do medo. Nesta jornada através do tempo, onde os milagres não são apenas possíveis, mas vividamente presentes na vida daqueles que ousam acreditar, a história do apóstolo João não é apenas um testemunho de fé, mas uma prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há uma força maior que nos chama a confiar, a esperar e a superar. Descubra hoje a força que reside na fé verdadeira e como, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz que nunca se apaga. Sabendo que o Senhor Jesus realizou muitos milagres e cada um deles teve resultados, é intrigante considerar que nem mesmo o mundo seria capaz de conter todos os livros que poderiam ser escritos sobre tais acontecimentos. Quanto ao destino dos apóstolos, dos 12 chamados por Jesus, 10 morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou sua própria vida. Mateus 27:5. Porém, o último apóstolo a falecer teve um destino muito diferente. João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. O escritor de alguns dos livros do Novo Testamento, João, é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado, João 19:26. Filho de Zebedeu e Maria Salomé, João tinha um irmão chamado Tiago, que também fazia parte do grupo dos 12 discípulos de Jesus, Mateus 4:21. Tiago possivelmente era mais velho que João, já que frequentemente é mencionado primeiro nos evangelhos. O apóstolo João, de profissão pescador, vinha de uma família próspera nesse negócio, pois seu pai tinha alguns empregados. Marcos 1:20. João provavelmente era o mais jovem dos 2 apóstolos, com cerca de 24 anos na época do chamado de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, João seguia João Batista, João 1:35-37, e após um curto período tornou-se um dos seguidores regulares de Jesus. Alguns eventos registrados nos evangelhos nos permitem entender um pouco sobre a personalidade, caráter e aparência de João. Por exemplo, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão, possivelmente indicando a natureza explosiva dos 2 irmãos. Marcos 3:17. Isso sugere que eles normalmente controlavam suas emoções. Mas em certas situações, a raiva se manifestava rapidamente, como quando sugeriram chamar fogo do céu para consumir uma aldeia samaritana que recusou hospedar Jesus. Lucas 9:54. João também demonstrou uma profunda lealdade e amor pelo Senhor Jesus. Em uma ocasião, ele reclamou a Jesus sobre alguém que não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos, mas estava expulsando demônios em nome de Jesus. Marcos 9:38. Embora essa afirmação revele um temperamento forte, também mostra o amor e a lealdade de João pelo Senhor. Durante a grande noite da ceia do Senhor, João foi aquele que reclinou no peito de Jesus e pessoalmente perguntou sobre a identidade do traidor. João 13:25. Isso demonstra a confiança especial que Jesus depositava em João, confiando-lhe responsabilidades importantes. João desempenhou um papel significativo no ministério de Jesus, assumindo uma grande variedade de responsabilidades e estando presente em momentos cruciais narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 ocasiões importantes. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos 5:37. Segundo, durante a transfiguração, Mateus 17:1.
e terceiro no Getsemane, enquanto Jesus enfrentava momentos de angústia. Mateus 26:37. Além disso, Lucas relata que João e Pedro foram encarregados por Jesus de preparar a última ceia. Lucas 22:8. Durante a crucificação, João é descrito como o discípulo mais próximo de Jesus no Calvário e recebeu a responsabilidade de cuidar de Maria, mãe de Jesus. João 19:26-27. Após a ascensão de Jesus, João estava presente em Jerusalém, onde Matias foi escolhido como o 12º apóstolo, Atos 1:26. Ele também testemunhou o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, resultando em um grande número de conversões, Atos 2:41. À medida que envelhecia, João continuou a testemunhar eventos cruciais, como a crucificação de Jesus e a destruição do templo. Ele foi preso várias vezes por sua pregação, enfrentando perseguições dos líderes religiosos e do Império Romano. No reinado do imperador Domiciano, que exigia adoração como divindade, João foi levado a Roma e condenado à morte por sua fé. Acusado falsamente de ensinar heresias, João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas miraculosamente saiu ileso, preservado pelo Senhor como um testemunho de sua fidelidade. Esses eventos destacam a coragem e a dedicação de João ao serviço de Cristo, mesmo diante das maiores adversidades e perseguições. Sua vida e testemunho inspiram gerações de fiéis a permanecerem firmes na fé, mesmo em tempos de tribulação. Na fornalha ardente, conforme descrito em Daniel 3:27, a multidão se ajoelhou e deu glória a Deus. O imperador, assombrado pelo grande milagre, não ousou fazer uma segunda tentativa contra a vida de João. No entanto, a mão da perseguição voltou a se abater sobre o apóstolo, e por decreto imperial, João foi banido para a ilha de Patmos, condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 1:9. Alguns historiadores argumentam que Patmos era uma ilha-prisão sob o domínio do Império Romano, e apenas os prisioneiros mais perigosos eram enviados para lá. Nesse caso, serviria como uma espécie de prisão de segurança máxima. Na época, os prisioneiros na ilha de Patmos eram forçados a trabalhar exaustivamente até a morte. Os inimigos de João pensavam que sua influência seria minimizada e que ele morreria de privação, trabalho forçado e sofrimento. No entanto, para o servo de Deus, sua morada solitária tornou-se um portal para o céu. João teve a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Deles ele recebeu instruções para transmitir às igrejas por todos os tempos vindouros. Após a morte do imperador Domiciano, João conseguiu deixar a ilha de Patmos e voltar para Éfeso, onde pregou até morrer de causas naturais. Alguns escritores afirmam que o apóstolo João morreu em uma idade tão avançada que, em seus últimos dias, tinha que ser carregado para as reuniões cristãs. Embora muitos pastores pregam sobre o suposto milagre no caldeirão de óleo fervente, não há base bíblica para afirmar que João foi lançado no caldeirão antes de ser enviado para a ilha de Patmos. Essa narrativa é apenas uma tradição dos chamados pais da igreja da época. A história de João nos proporciona um exemplo vivo de como Deus pode usar trabalhadores idosos. Mesmo exilado em Patmos, João continuou dando testemunho da verdade e ganhando almas para o reino de Deus. Sua sobrevivência milagrosa na fornalha explora a notável intervenção divina aos que são seus, lançando luz sobre o papel significativo de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus e seu compromisso duradouro com a fé cristã. João 13:23-25. Dentro da comunidade cristã primitiva, a tradição sustenta que João enfrentou perseguição sob o decreto do imperador romano e foi condenado à morte ao ser lançado em um caldeirão de óleo fervente. No entanto, milagrosamente ele emergiu ileso, demonstrando a proteção divina concedida a ele, em um paralelo à proteção de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, conforme descrito em Daniel 3:16-28. Essa intervenção divina na narrativa sublinha a crença na providência de Deus.
já que a sobrevivência de João é atribuída à sua intervenção milagrosa, evidenciando o tema bíblico de livramentos miraculosos. Após essa experiência, João foi banido para a ilha de Pátimos, onde recebeu revelações divinas e continuou a espalhar a mensagem do cristianismo até sua morte, como registrado em Apocalipse 1, 9, 11. O tema da sobrevivência milagrosa do apóstolo João encapsula a fé duradoura e a proteção divina que caracterizaram os primeiros mártires cristãos. Sua história serve como um testemunho do poder da crença e do compromisso inabalável de indivíduos com sua fé, mesmo diante da perseguição e adversidade. João inspira os crentes a confiarem na providência de Deus e a permanecerem firmes em sua devoção à fé cristã. Ao refletirmos sobre a vida e a sobrevivência milagrosa de João, somos profundamente movidos pela manifestação da graça e do poder de Deus na vida dos que o seguem fielmente. Sua jornada, marcada por provações, milagres e uma fé inabalável, não apenas ilumina o caminho daqueles que buscam viver segundo a vontade divina, mas também nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, apesar das adversidades. A vida do apóstolo João exemplifica a verdade da fé inabalável em Deus, que pode nos conduzir através das mais ardentes provações, intactos e fortalecidos em nosso espírito. Romanos 8,37 nos assegura que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A história de João é um testemunho poderoso dessa promessa, mostrando que, mesmo diante da perseguição e da morte iminente, a proteção e o amor de Deus nos envolvem, transformando nossos maiores desafios em vitórias espirituais. Em Tiago 1:12 somos lembrados da bem-aventurança daqueles que suportam a prova, pois depois de aprovados, receberão a coroa da vida. A coragem e perseverança demonstradas por João diante das provações são um poderoso lembrete da promessa divina aos que o amam, encorajando-nos a suportar com paciência e fé, cientes de que nossas tribulações presentes são apenas o prelúdio para uma eternidade gloriosa ao lado de nosso Pai Celestial. Paulo, em 2 Coríntios 4, 8, 9, escreve: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Este versículo ressoa verdadeiramente através da experiência de João, nos lembrando de que, embora enfrentemos tribulações neste mundo, a presença constante de Deus nos oferece força, consolo e a certeza de que jamais estamos sozinhos. Hoje somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, reconhecendo que a verdadeira força reside não em nossas capacidades humanas, mas na nossa capacidade de nos rendermos à vontade de Deus, confiando plenamente em sua orientação e proteção. Que a vida de João inspire cada um de nós a caminhar com fé, coragem e amor, mantendo nossos olhos fixos na promessa de nossa futura glorificação com Cristo. Que possamos, como João, testemunhar a bondade e o poder de Deus em nossas vidas, tornando-nos faróis de esperança e verdade em um mundo sedento por redenção. Se você experimentou a presença divina ao assistir este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase de sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima. Deus o abençoe.